Oi, muito bem. Como é que você tá? Tudo bom? Eu fiz um vídeo esses dias falando sobre a referência e a influência dos pais sobre as nossas relações, como a gente se relaciona com outras pessoas, amorosamente falando. E aí, uma pessoa, basicamente o que eu disse lá é que normalmente nós somos espelho daquilo que nossos pais viveram, que a gente vai meio que pegar como molde aquilo que a gente presenciou da vida dos nossos pais, por mais que a gente não lembre. Então, alguém botou a pergunta do seguinte: e quem que não tem essa referência? Quem não teve isso? Então, você tem alguma referência sobre as suas relações, independente se você tenha sido criado por seus pais ou outra pessoa. Aquelas pessoas que estão à sua volta é que vão te entregar esse molde. Deu para entender? É mais ou menos isso. Você é reflexo daquilo que você viveu, das suas referências. Foi o que eu disse lá. E quando a pessoa me pergunta, e quem não teve referência? Então, não tem como não ter. Alguma referência você tem, mesmo que não seja dos seus pais, das pessoas próximas. Existem estudos e teorias sobre... eu não lembro agora, Erik Erikson, não lembro agora se foi ele que... Erik Erikson, se eu não me engano, que desenvolveu a teoria de Freud, que até no nosso primeiro ano de idade é onde vai se determinar a nossa segurança ou insegurança com relação ao mundo. Até nosso primeiro ano de vida meio que vai já determinar isso. Por que essa ideia me parece plausível? Porque quando a gente atende no consultório, a gente vê situações de pessoas que chegam até ao útero da mãe. Em certas situações, a gente faz um trabalho com a hipnose, com a ferramenta hipnose, que pode chegar ao útero da mãe, como eu já falei aqui, mas não custa nada repetir. A pessoa me procura, ela está com algumas coisas para resolver, e a gente vai até o útero da mãe e pergunta, então, ela chega até o útero da mãe, porque eu não faço absolutamente nada, como eu já disse para vocês. E aí, ela tem uma certa imagem ou sensação ou situação que ela percebe-se no útero da mãe, e a pergunta era que ela me fez: será que isso é verdade? Frazão, do que tu está falando? Por que ela te perguntou isso? Então, durante a experiência dela com a hipnose, ela se percebeu no útero da mãe, e o pai terminou com a mãe porque ela era uma menina, certo? Daí ela me pergunta: isso é verdade ou não? Então, não importa. Não importa se é verdade ou não. O que importa é a referência que está lá. E isso aí pode ser que naquele instante, mesmo no útero da mãe, já instale uma ideia de rejeição. Então, isso já é um certo referencial, certo? De que ser mulher não é boa coisa. Ser uma menina. Entende isso? Muito bem. Vou trazer para você como eu entendo isso. As nossas referências, aquilo que a gente viu, que a gente assistiu na televisão, que alguém contou para nós quando nós éramos crianças, pode trazer uma carga emocional muito grande até hoje na vida adulta para você. Pode ser que você esteja guiando a sua vida por conta de coisas que você não tem a mínima ideia. Quando a gente fala de referencial de pai e mãe, não necessariamente é o pai e a mãe, mas sim aquilo que esteve no seu ambiente, que esteve ao seu redor. Compreende? Aquilo que esteve ao seu redor pode ser o seu mapa, o seu guia para onde você está indo. Então, você vai compreender isso? Consegue entender isso? Não, Frazão, não estou entendendo. Eu estou dizendo o seguinte, que aquilo que você, mesmo que você não lembre, pode ser a sua referência de relação. Por exemplo, eu vi alguns comentários sobre: eu não sou igual à minha mãe. Beleza, então provavelmente você tenha puxado um pouco mais para o seu pai. E aquilo que você tenta evitar é aquilo que mais se aproxima de você. Por quê? Porque, eu já expliquei, a sua mente não faz distinção do não vindo antecipadamente.
Como assim? Não pense em você andando numa calçada e pisando numa casca de banana, escorregando e caindo. Não pense. Você já pensou, você já me acompanhou, já foi. Não tem mais o que fazer, certo? Quando o não vem antecipado, você acaba criando a situação dentro da sua cabeça. A mesma coisa acontece com o nosso referencial. Quando a gente olha e não gosta de alguma situação dos nossos pais, a gente olha, eu não quero ser assim. Cara, vem imediatamente a imagem do seu pai, da sua mãe, dentro de você e quase que aquilo vai tomar conta do seu imaginário e vai meio que te guiar. Não quero ser cafajeste como meu pai. Você já trouxe algo para dentro de si. Deu para entender? Então, quando a gente fala do nosso referencial, eu estou falando disso. Eu estou dizendo que o seu referencial não necessariamente é seu pai e sua mãe, mas aqueles que primeiro estiveram com você. Não importa quem tenha sido, mas é como se aquela pessoa que está cuidando de você fosse uma autoridade e você vai levá-la como seu ideal. A sua mente, ela não vai criar juízo de valor. Quando a gente fala de subconsciente, não existe juízo de valor. Só existe o que vai nos manter bem e o que não vai nos manter bem. Deu para entender? Compreende isso? Então, o que a gente deve fazer para que possamos mudar essa realidade, mudar essa história, recontar a nossa história para nós mesmos? Ter mais referencial. E como assim ter mais referencial? É você trazer mais leitura para você. Por quê? Porque a leitura é diferente da televisão. Porque na leitura você está construindo pedaços, você está construindo e trazendo referências para você da sua própria construção. Então você vai construir o que lhe parece ser mais viável dentro daquilo que você já tem como referência dentro de você. Ficou confuso? Então, enquanto mais referências você tem, mais fácil é de você resolver certas situações. Como assim? Quanto mais referências você colocar dentro de si, de situações que você quer resolver, mais fácil vai ser de você mudar a sua história. Por exemplo, hoje em dia nós temos o YouTube, certo ou não? Quando você abre o YouTube aqui e você quer saber como trocar o pneu de um carro, lá provavelmente tem. Como fazer, ou eu tive problema agora com o meu carro, e como fazer, o que está acontecendo? Meu carro não está ligando, eu boto a chave nele, viro e não dá nada. E aí ele vai me dar vários vídeos mostrando quais as possíveis causas. E aí eu vejo se eu consigo resolver ou não. No caso aí eu não consegui resolver. Algumas coisas você vai ter como referencial. Você vai desenvolver a partir disso. Outras pessoas fizeram. Um grande lance da nossa vida é a nossa nossa história. Pronto. Historicidade. Aí, viu? Saiu. Nossa historicidade. A nossa historicidade é mais ou menos nosso referencial, aquilo que a gente viveu. Não necessariamente só aquilo que a gente viveu, mas aquilo que também a gente ouviu, que a gente viu. Faz sentido isso? Então, respondendo uma pergunta, e quem não tem referência? E quem não teve esse referencial? Então, vai ter outro referencial. Outras referências que não pai e mãe. Sempre vai ter algo que vai fazer com que você seja, que sustente isso que você é. Essa pessoa que você é sustentada por alguma referência, por alguma coisa que você viu, alguma coisa que você estudou ou coisa parecida. Normalmente a gente não precisa estudar, a gente apenas vivendo, a gente vai crescendo. É como se... Tem uma frase como Você precisa estudar, você precisa imaginar para depois conhecer, ou coisa parecida. O conhecimento antecede a experiência. Um lance assim, entendeu? Não, isso aqui ficou bem confuso. Eu vou procurar a frase aqui e depois eu falo. Que é mais ou menos assim, a gente tem que entender algumas coisas primeiro e depois fazer. Né? A gente busca primeiro conhecimento e depois a gente executa.
É mais ou menos isso. Dá para executar enquanto aprende? Claro que dá. Muitas coisas a gente faz assim. Mas não é o caso aqui. Aqui, respondendo a pergunta, o referencial já existe dentro de você. O que você pode fazer é colocar mais referenciais e mudar a sua história. Muito obrigado.